E aí galera, tô de volta e dessa vez trago para vocês o review do novo projetor lançamento da Dangbei, versão chinesa do S7 Ultra Max. O projetor tem 5.800 CV lumens, contraste nativo de até 8.000:1 e níveis de pretos absurdos. Esse é um projetor extremamente versátil e possivelmente o melhor já lançado na sua faixa de preço. O vídeo vai ser bem grande e muito completo. Na realidade, ele vai ser um enorme comparativo com o C3 Ultra, pois eu acredito que essa vai ser a melhor forma de mostrar o quão bom ele é. Mas já adianto, ele não é um projetor perfeito, então também vou falar sobre alguns bugs que encontrei nessas primeiras semanas com ele. Como de costume, vou deixar todos os tópicos separados para que vocês possam ir direto para as partes que mais importam para vocês. Mas cuidado para não perder nada importante, porque esse tem tudo para ser um dos, se não o vídeo mais completo de review do Dangbei S7 que vocês vão encontrar na internet. É isso aí, vamos lá! Uma novidade que temos é que esse modelo traz um gimbal elétrico, então basicamente a gente consegue usar o controle remoto para mover o projetor à distância. Isso pode ser bem útil em algumas situações. Agora vamos dar uma olhada nele. O gimbal dele permite uma movimentação em que a gente deixa ele um pouco para baixo ou completamente para cima, mas não vamos conseguir inverter ele na própria base, deixando ele de cabeça para baixo no próprio gimbal. Na parte de baixo a gente tem a furação para suporte. São 4 furos, com aproximadamente 7 cm de distância um do outro. Com essa furação, a gente consegue utilizar suportes universais, só que eu precisei remontar o meu suporte para conseguir usar nele. Mesmo no suporte, o gimbal elétrico ainda pode ser utilizado. Dando uma olhada nas conexões, basicamente ele tem apenas uma USB A 3.0, uma USB-C e 2 entradas HDMI. É bem simples, não tem muitas conexões, mas tem Wi-Fi 6 e Bluetooth, como já era de se esperar. O controle remoto é bem simples, mas tem tudo que a gente precisa. E uma função bem legal que transforma ele em um mouse, similar ao que a LG já fez em alguns de seus controles no passado. A fonte do projetor é bem grande e o cabo que veio não está no padrão brasileiro, mas podemos trocar por um cabo que também é utilizado em computadores, já no padrão de tomadas do Brasil. Aqui a gente está usando o zoom ótico primeiramente para poder diminuir a tela ao mínimo possível, onde ainda fique totalmente preenchida. E agora eu estou acessando aqui o ajuste de keystone manual. Ele também tem o ajuste de keystone automático, faz todas as correções sozinho, inclusive ele se posiciona usando o gimbal para poder achar a tela da melhor forma possível, mas eu não gosto de fazer os ajustes automáticos, prefiro sempre fazer manual para a gente ter uma precisão um pouco maior. E tem um ponto que eu vou mostrar para vocês logo em seguida, após fazer o ajuste aqui, sobre essa questão do ajuste manual. O Dangbei não conseguiu ter uma precisão tão boa no ajuste manual, assim como vocês vão ver agora. Se vocês separarem, ele não tem uma precisão tão grande. Cada vez que eu dou um clique no botão, ele acaba se movendo muito. O enquadramento não fica completamente perfeito na tela. Ou passa um pouquinho para fora, ou fica um pouquinho para dentro. Em comparação com o C3 Ultra, a gente tem uma diferença aqui. Reparem como o C3 ele tem uma precisão muito boa. Eu consigo enquadrar perfeitamente na minha tela, enquanto que com o Dangbei eu não consegui. Agora sobre o foco, a gente pode perceber aqui, eu estou alternando o foco dos dois, aumentando a precisão, e é basicamente igual. Ambos são perfeitos nessa parte, mas o C3 acaba exibindo um pouquinho mais os pixels, talvez porque a nitidez dele seja um pouco maior. Agora vamos fazer um teste rápido aqui do 3D do projetor. Basicamente eu vou acessar aqui as configurações, vou estar habilitando o 3D. Clicando aqui agora em cima e embaixo, não vai dar certo. Clicando no lado a lado, a gente tem as imagens em 3D. O projetor não dá suporte para 3D de Blu-ray, assim como o C3 Ultra também não dá. Isso aparentemente é uma limitação relacionada ao processador dos dois projetores, que é o mesmo. E reproduzindo arquivos ISO 3D diretamente dos dois projetores, nenhum deles também conseguiu identificar que o filme era 3D. Eles exibiram apenas em 2D. Mas
O André Vandoni do canal Escolha Certa está com o C3 Ultra em mãos e conseguiu fazer o teste com o Zidu, reproduzindo arquivos ISO, e deu certo. Ele conseguiu reproduzir arquivos 3D diretamente pelo Zidu. Aqui nos menus algumas configurações ficam travadas, assim como acontece no C3, quando a gente habilita o 3D. Agora eu vou dar uma palhinha para vocês do som do DangBay S7. Não é um som incrível, não é um volume super alto, mas ainda assim funciona bem, quebra um galho. Não chega a ser tão bom quanto o C3 Ultra, porque ele não tem um woofer dedicado ali para os graves, mas ainda assim é um som legal. Escutem aí. Born from the depths of the underworld, rooted in a river of souls, our mountain emerged out of the chaos. As it grew, so too did the might of the Olympians. He created a world of peace, a world of prosperity, a world that lives in the shadow and safety of my mountain. Of the reign of Mount Olympus. Agora, C3 Ultra. Born from the depths of the underworld, rooted in the river of souls, our mountain emerged out of the chaos. As it grew, so too did the might of the Olympians. He created a world of peace, a world of prosperity, a world that lives in the shadow and... Bem, agora eu vou estar mostrando para vocês várias imagens em ambientes bem iluminados, começando com o meu ambiente principal aqui. Uma tela com um ganho bem elevado, mas não é uma tela LR. E ainda assim, luzes ligadas, janelas abertas. E olha essa imagem, que incrível. A gente consegue um brilho absurdo, mesmo de dia. Agora mostrando para vocês um outro ambiente. A tela é uma VU Max Ultra. O ambiente está bem iluminado. É de noite, por volta de umas 6h30 aí, mas a iluminação do ambiente é bem elevada. E ainda assim a gente tem uma imagem incrível. Dá pra ver todos os detalhes da imagem. A abertura está em 2.2, que é o máximo de brilho possível. Agora, literalmente de tarde, ainda de dia, na mesma tela, no mesmo ambiente, vocês podem reparar que ainda é visível. Essa questão da coloração, essa cintilação, foi alguma coisa relacionada com a câmera, eu não consegui corrigir ali na hora, mas a olho nu a imagem estava completamente visível, mesmo nesse ambiente extremamente desfavorável. Vamos dar uma olhadinha agora no nível de preto do projetor. Então basicamente eu configurei a câmera para uma exposição fixa e deixei a imagem travada aí para vocês darem uma olhada. Agora sininho de filme, adicionei aqui uma gravação do C3 Ultra com brilho dinâmico. Todos eles estão com contraste dinâmico habilitado, né? Em todas as gravações, o S7 está com contraste dinâmico ligado e o C3 também. Não sei se vocês vão conseguir identificar a mesma coisa que eu, mas a quantidade de detalhes nas cenas escuras no DangBay ela é muito melhor. Talvez vocês percebam que o Batman tem muito mais detalhes ali no traje e no próprio personagem, né? Nessa cena, no DangBay, ao invés do C3. Fora a diferença de nível de preto, né? Acho que vocês conseguem perceber de forma bem clara essa diferença. Principalmente nas aberturas F4 e F6. Agora, um comparativo mostrando todas as aberturas do DangBay. As principais, né? A 2.8 é uma que eu acho pouco relevante. Então, deixa ela de fora nesse comparativo. Reparem como na abertura F6, em alguns momentos, não em todos, mas em alguns momentos a gente não consegue nem sequer identificar onde que tem tela, onde que começa e onde que ela acaba.
Bem, eu acabei de mostrar para vocês ali no escuro, né, diferentes aberturas. Agora eu vou mostrar aqui imagens um pouco mais claras. E vou trocar aqui para vocês poderem perceber, meio que em tempo real, como essa mudança impacta a imagem. Eu tenho que falar para vocês que na câmera a abertura F6 está mais brilhante do que ela está aqui a olho nu. Então vocês podem perceber até pela caixa ali na parte de baixo, né, os falantes são brancos. E quando a gente está com a abertura F6, a quantidade de brilho que chega ali quase não dá para ver os alto-falantes da caixa mais. Então realmente o brilho fica bem reduzido. Agora eu vou estar ligando aqui o contraste dinâmico. E na prática ele vai conseguir controlar o brilho do projetor, fazendo a potência do laser ficar no máximo, no mínimo, ou no meio do caminho ali, conforme a necessidade. Então fica bem legal deixar ele ligado na abertura F6, por exemplo. Bem, agora acessando aqui o Fire Stick, vamos acessar um conteúdo direto do Prime Video. Vocês podem reparar que o símbolo do HDR10 Plus foi habilitado. Então ele reproduz HDR10 Plus além de Dolby Vision, como vocês podem estar vendo agora. Vou acessar aqui uma outra série também do Prime Video. Novamente, símbolozinho do HDR10 Plus ali na parte direita. Vamos trocar aqui agora para o Disney Plus. Já apareceu ali o Dolby Vision. E agora vamos acessar um conteúdo aqui que é a IMAX Enhanced. Então aparece tanto o símbolo quanto quando a gente vem aqui nas versões, a gente encontra as duas versões, a versão normal e a versão IMAX Enhanced. Para quem tem dúvida sobre o que é e qual que é a diferença dessas duas versões, reparem na altura dessa imagem e o quanto de informação a gente tem sendo exibida. E agora, voltando para a versão normal, vocês podem perceber que a imagem ficou bem menor, né? A gente tem barras pretas bem maiores na parte de cima e na parte de baixo. Agora vamos acessar aqui um outro conteúdo. Basicamente, um conteúdo Dolby Vision com 24 quadros por segundo. Reparem na parte de baixo que a caixa de som ela ainda está bem visível. Agora na hora que eu troco para a abertura F6, talvez vocês nem estejam conseguindo mais ver a caixa de som na parte de baixo. E para estar mostrando que ele realmente está aceitando receber 24 quadros por segundo, eu vou estar acessando aqui essa configuração e voltando. Aí ele exibe ele novamente para a gente na parte direita. Olha lá, 24 quadros. Vamos agora falar um pouquinho sobre as configurações. Então acessando aqui o menu de configurações, a gente começa com as opções de foco, Keystone automático, Keystone manual. Aqui a gente tem acesso ao zoom ótico do projetor. E também a gente conseguiria controlar o gimbal elétrico nessa mesma telinha usando as setinhas. Reduzindo aqui a tela a gente consegue, no meu espaço aqui, até umas 75 polegadas mais ou menos. E no máximo umas 115 aproximadamente. Voltando aqui o ajuste. As demais configurações aqui na parte de baixo, no geral, provavelmente não vão ser usadas. Agora indo para as configurações de imagem, começando pelo brilho, a gente tem o brilho máximo, brilho no modo padrão, que também é chamado de modo econômico, brilho no modo automático e brilho no modo manual. Vocês podem reparar que a gente consegue fazer o ajuste, voltar para o modo econômico, que é o padrão. Percebam que a diferença acaba não sendo tão grande ali do brilhante para o modo normal. Aqui a gente tem os modos de imagem, começando com o modo de IA, agora o modo brilho, seguido de 3 modos de calibração sugeridos para filme. Particularmente eu não gosto muito, e esses são os modos de conteúdo HDR. Modo escritório, e esse último modo, esse penúltimo modo aqui seria o modo mais brilhante do projetor, modo desempenho. Esse último modo de verdade é o modo personalizado. Geralmente ele nem habilita. A primeira opção de IA é a que eu uso mais no dia a dia, e a segunda é o modo mais brilhante. Ou um dos modos mais brilhantes, o segundo modo mais brilhante. Aqui embaixo a gente tem acesso às configurações gerais, começando com brilho, contraste, saturação, nitidez e matriz. Agora aqui a gente tem acesso ao balanço de branco. Geralmente eu gosto de vir nessa opção e deixar no menos 10 mais ou menos, que é o vermelho, mas a gente reduz ele bastante, fica legal nas gravações, então vou deixar bem baixo aqui para poder continuar mostrando uma imagem legal. Aqui a gente tem o gama, quanto menor mais brilhante a imagem, quanto maior mais escura. Geralmente eu deixo num 2.2, 2.4. Aqui a gente tem acesso a umas configurações relacionadas às cores, onde a gente consegue controlar a saturação, tom, o brilho das cores também. Agora, aqui tem os modos de coloração. Eu gosto bastante do BT2020, mas vou passando aqui para vocês darem uma olhada. E embaixo tem algumas configurações que no geral eu praticamente nunca percebo. Logo abaixo daqui a gente tem a redução de ruído, mas também não percebi. Talvez em conteúdos HD dê para perceber.
E aí daria para resetar as configurações na última opção do menu. Voltando aqui. Esse modo está relacionado com aquele modo de imagem, o último modo de imagem, né, personalizado. Aí a gente tem aqui as aberturas. Dá para ir vendo ali certinho se está aumentando o brilho ou se está priorizando o contraste. Esse é o contraste dinâmico. Ele faz um papel meio parecido com o do brilho automático, só que reparem como o brilho automático ligado, a imagem ela vai meio que dando uns pulinhos, como se fossem uns degraus ali reduzindo o brilho. Quando a gente habilita o contraste dinâmico, esse mesmo ajuste é feito de forma mais gradual, é um pouquinho melhor. Então recomendo utilizar. Aqui a gente tem um modo de melhoramento de contraste com IA, é bem legal nas imagens que ele funciona, em algumas ele nem habilita. Aqui seria basicamente o formato de HDR, aqui um ajuste de tamanho de tela e ganho. Outra configuração formando o tipo de HDR. Essa é uma melhoria de coloração com IA, eu geralmente deixo ligado, é a primeira opção. Reparem aí, mas não sei se deu para ver muito bem. Aqui é um ganho de resolução, de definição também usando IA. A primeira opção deixa ele ligado. Eu geralmente deixo habilitado. Aqui seria basicamente o Mank, né? A primeira opção ele fica desligado e a última ele está no máximo. Vou deixar desabilitado aqui. (3D). Primeira opção lado a lado, segunda opção em cima e baixo e a última desligado. E aqui a correção de cor. Para a minha tela que é cinza, eu vou até aplicar aqui, mas na prática eu não percebi nenhuma diferença significativa por ter rodado essa calibração ou não. Depois a gente tem aqui a parte de internet, configuração de Wi-Fi, Bluetooth para conectar alguma caixinha de som, alguma coisa assim. Parte de som, as entradas HDMI. E aqui a gente consegue selecionar qual é a fonte que a gente quer, se entre direto no sistema ou numa HDMI. Qual a versão da HDMI, é importante vir aqui selecionar 2.0, 2.1. Com essa configuração a gente faz ele trocar sozinho para quando conectar uma HDMI nova. E aqui embaixo a gente tem a configuração de game, sendo as opções do menu a primeira opção desligado, a segunda opção ligado e a última opção habilitado no modo extremo desligando o Keystone. Sobre os dados de input lag, vi em alguns reviews chineses do S7 que oscilaram bastante. Nas primeiras avaliações, alguns reviewers mediram até 50 milissegundos em 4K 60. Mas, após algumas atualizações de sistema, nos vídeos mais recentes, já temos medições informando menos de 20 milissegundos. Até o momento, pelo menos, não existe nenhum menu ou barra gamer com recursos dedicados para esse público, o que não necessariamente é um defeito, mas definitivamente é um ponto fraco do projetor. Apesar de conseguir exibir resoluções com proporções 21:9 e 32:9, elas sempre são exibidas no centro da tela, não sendo possível posicionar a imagem conforme a nossa preferência na parte de cima ou de baixo. Agora vamos dar uma olhada nas resoluções suportadas, começando com 4K 120 Hz. Na verdade exibe 60, mas ele tem o suporte para receber o sinal 120. 1440p 144 Hz. 1080p 240 Hz. Também é possível aceitar as resoluções com proporção 21:9, então 4K 120 Hz com essa proporção. E na proporção 32:9, o que seria o proporcional do 4K também 120 Hz. Agora vamos dar uma olhadinha aqui no consumo dos projetores. Estou mostrando aqui o monitoramento em tempo real. Só está o projetor ligado aqui na estação de energia da Blue Yeti para fazer o monitoramento. Começando aqui então com o brilho no mínimo e depois com o brilho no máximo. Só tem o projetor ligado na estação para a gente poder ver o consumo somente dele isolado. Fechar no modo padrão. Agora vamos habilitar aqui o contraste dinâmico. Ele vai levar o brilho ao máximo e o consumo também. Trocando aqui a abertura, colocando em F6. Basicamente vocês percebem que a abertura não tem influência sobre a potência. Agora a imagem totalmente preta. Contraste dinâmico ligado e o consumo cai para o mínimo.
Agora, só para ter uma base de comparação, vamos dar uma olhadinha também no consumo do C3 Ultra. Só para vocês terem uma noção. Começando com esse modo mais brilhante, esse é o máximo de consumo dele. E aqui, dependendo do modo de imagem, a gente consegue alcançar um brilho bem baixo ou não. Colocando aqui no modo dinâmico. Agora sim a gente vem para o mínimo de brilho. E esse é o consumo do C3 Ultra. E finalmente vamos lá, agora vamos começar o comparativo de verdade dos dois projetores. Agora mostrando primeiramente aqui os aspectos físicos, dei uma olhada nas conexões. O C3 basicamente tem uma USB normal a mais, saída de som óptico e de fone de ouvido, e também entrada de cabo de rede. Além do que o C3 também pode virar completamente de cabeça para baixo dentro da própria base, né, do próprio gimbal. Então é um pouquinho mais fácil de posicionar ele no ambiente, se você for colocar ele numa prateleira no fundo do ambiente, num ponto alto. A diferença da bolsa de transporte, o Dangbei tem uma bolsa um pouquinho maior, e o controle do C3 tem retroiluminação nos botões. Agora vamos ao que importa de verdade, que são as imagens dos dois projetores. Começando aqui, aumentando o brilho do Dangbei. Percebam que tem uma diferença considerável de brilho. A diferença do consumo realmente se mostra em brilho, quando a gente coloca aqui a abertura do Dangbei em 2.2. Eu estou alternando aqui e percebam que, por máximo que na gravação ainda esteja em F4, a imagem do Dangbei parece um pouco mais brilhante. Porém, a olho nu eu consigo perceber que essa diferença não é exatamente brilho. A equivalência do brilho dos dois projetores ocorre quando o C3 está com o brilho no dinâmico e o Dangbei está com o brilho na abertura F4. O que acontece é que as imagens em HDR do Dangbei, elas priorizam o brilho, enquanto que as imagens do C3 priorizam o contraste. Cada projetor tem uma forma de trabalhar com HDR diferente, então nos pontos brancos a gente vê um brilho bem parecido, mas no tratamento de algumas cenas no geral, parece que o Dangbei, mesmo com a abertura F4, fica um pouco mais brilhante na gravação, mas a olho nu não dá pra ver tanto isso. Agora com brilho no máximo do Dangbei, é bem perceptível que tem uma diferença de brilho bem considerável. Agora sim, realmente com brilho no máximo, né, o contraste dinâmico ligado, ele eleva ainda mais o brilho. Bem, vamos falar agora um pouquinho aqui do nível de preto em HDR. Eu vou fazer um teste bem específico aqui mostrando para vocês as configurações primeiramente. Temos o C3 com brilho dinâmico, o Dangbei com abertura F6 e também um brilho dinâmico. Temos uma imagem totalmente preta e o mouse simplesmente na tela sendo movimentado aqui para vocês separarem na diferença que a gente consegue ver. O brilho ficou até um pouco superexposto ali no Dangbei, mesmo estando na abertura F6, o brilho ainda é bem legal. E tem uma diferença de nível de preto bem perceptível. Agora vamos favorecer um pouquinho aqui o C3 Ultra, vamos reduzir o brilho dele para 0 e deixar travado em 0. Brilho customizável em 0. Ainda assim a gente consegue perceber que tem uma diferença. Lembrando que o contraste dinâmico do C3 nem sempre consegue ser tão eficiente, o algoritmo de escurecimento dele nem sempre é tão eficiente e realmente reduz o brilho para 0 quando deveria. Ou quando a gente acredita que deveria, pelo menos, né? Passando aqui nas configurações, só para vocês darem uma olhada. Realmente está no modo HDR, ambos, né? E basicamente é isso, deu para ver todas as configurações. Vou mostrar aqui o Dangbei. Configurações básicas estão dessa forma. Poderia até aumentar um pouquinho o gama para escurecer mais a imagem, mas não tem necessidade. Abertura F6, contraste dinâmico ligado. A câmera não compensou, mas vamos dar uma olhadinha em outros vídeos agora em HDR também. Dependendo do conteúdo, a gente consegue perceber que o nível de preto do C3 ele dá uma oscilada. Em termos de brilho, a imagem está bem parecida, tá? Mesmo o Dangbei estando com a abertura F6. Mas ainda assim, nesses cenários, o C3 tem um pouco mais de brilho. Ficaria com um brilho mais aproximado do que o Dangbei alcançaria na abertura F4. Mais ou menos por ali.
Agora vamos com um trailer aqui. Acho que vocês vão conseguir ver bem a diferença de brilho. Nossa. Aqui o algoritmo do C3 não conseguiu trabalhar muito bem, então vamos travar aqui o brilho dele em 0 para ter uma comparação um pouquinho melhor. Novamente, confirmando ali, ó, abertura F6, contraste dinâmico ligado no DungBay. Vou voltar aqui. Acredito que já deu para perceber que tem uma diferença bem considerável, que dessa forma o brilho do C3 está bem baixo. A coloração esverdeada só ocorreu na gravação, o C3 não estava tão esverdeado assim a olho nu. Mas de fato, essa parte do branco que vocês separaram ali, possivelmente agora há pouco nessa imagem anterior, o DungBay não só na gravação, mas também a olho nu, o branco dele é um pouco mais branco mesmo. Aqui a câmera deu uma bugada. Mas é isso, realmente o C3 está mais saturado. Naquela imagem em particular do amarelo ali. Aqui o DungBay, não sei explicar muito bem como, mas estava mais brilhante. Em cenas de filme a gente consegue perceber uma diferença muito, muito grande no contraste. O DungBay ganha por uma margem muito grande. E por mais incrível que pareça, nessas cenas iluminadas, o DungBay não ficou muito mais escuro. Agora aqui uma diferença muito grande no nível de preto dos dois projetores. Quando tem essas barras pretas, o DungBay, aí ele manda muito bem. E de vez em quando o C3 dá uma errada, deixa a imagem mais brilhante. Vendo só a imagem dele não é tão chamativo, mas quando a gente divide a tela e compara os dois ao mesmo tempo, aí é muito perceptível. Em HDR10 Plus e Dolby Vision, mesmo com a abertura F6, o S7 ainda tem um brilho bem próximo do C3 Ultra. O C3 já está novamente com o brilho dinâmico. Na hora que a legenda aparece, o DungBay não tem nenhuma grande oscilação, enquanto que o C3 acaba se perdendo. Outra coisa legal de comentar é que a quantidade de detalhes em cenas escuras no DungBay ela é muito mais presente, né? A gente vê muito mais informação no nível de preto. E reparem naquela coisa que eu tinha falado sobre o branco. E mais uma ceninha escura aí de filme, pra vocês terem uma noção. A gente consegue ver o Batman com muito mais detalhes no DungBay. Mais uma boa cena pra gente ter uma diferença, tanto no nível de preto, quanto também nos detalhes aqui nas cenas escuras. A quantidade de estrelas que a gente consegue ver no DungBay é um pouquinho melhor. A gente vê as estrelas com mais detalhes. Em algumas cenas é incomparável. E a nitidez que eu sempre achei muito legal do C3, em muitos dos momentos é que eu não consigo perceber ele sendo muito mais nítido do que o DungBay. Vamos dar uma olhadinha agora nos dois projetores rodando jogos aqui, começando com Forza Horizon 5. Vou mostrar a configuração para vocês primeiramente. O DungBay está com abertura em F4. Trocando agora para a abertura 2.2, que é o modo mais brilhante. Talvez dê para perceber um pouquinho aqui pelo céu, pela estrada, mas ele está bem mais brilhante a olho nu. Na gravação ficou até um pouco estourado, talvez um pouco esbranquiçado, não tenho certeza. A reprodução está em 4K 60, então a imagem dos dois projetores, apesar de ter um brilho muito diferente, não tem uma grande diferença de definição, uma grande diferença de nitidez. E a olho nu eu não consigo perceber nenhuma diferença de input lag, nenhuma diferença de atraso assim que prejudicasse a experiência de jogo, pelo menos de um jogo casual como esse. Mostrando aqui a configuração do C3, né? Também de brilho.
fazer a mesma coisa aqui com o Dangbei, pra vocês darem uma olhadinha. Agora tá na abertura F6, então ele tem um pouco mais de contraste. E o modo game está até desabilitado para vocês separarem um pouquinho na questão do atraso. Talvez vocês consigam perceber. Sem o modo game habilitado, Dangbei tem um pouco mais de atraso. Eu não consigo perceber somente olhando essas imagens, mas a gente vai ver daqui a pouco na câmera lenta. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a diferença de resolução, a diferença de nitidez dos dois projetores rodando 4K 60, como está acontecendo agora, e 4K 120 como está acontecendo agora. Não sei se foi possível reparar, mas o C3 ele perde bastante nitidez, bastante definição quando a gente habilita o 4K 120, enquanto que o Dangbei não tem nenhuma diferença perceptível. Agora mostrando para vocês aqui o atraso dos dois projetores em alguns cenários, com o modo game ligado e desligado. Reparem que independente do modo de comparação, o C3 sempre tem uma resposta na tela um pouco mais rápida. O Dangbei sempre perde um pouquinho, tem um atraso um pouco mais demorado. Isso pode ser corrigido com alguma atualização no futuro, mas por enquanto, até a última versão do software que a gente tem no momento, o Dangbei tem um atraso um pouco maior. Na câmera lenta a gente consegue perceber. E agora falando um pouquinho sobre o Rainbow Effect, que é um efeito de arco-íris que algumas pessoas percebem um pouco mais, outras um pouco menos. Basicamente todo projetor de triplo laser ele exibe imagens com 3 cores primárias e aí essas imagens são combinadas e a gente consegue visualizar as imagens do projetor de forma normal. Porém, quanto mais rápido essas imagens são atualizadas, são emitidas e maior for o ciclo de geração dessas imagens, menos a gente consegue perceber esse efeito. E na câmera lenta, a gente consegue ver muito bem que o C3 Ultra tem esse efeito muito mais perceptível do que o Dangbei, porque o Dangbei está atualizando a uma velocidade maior. Vamos dar uma olhada agora aqui na imagem do projetor versus a televisão num ambiente relativamente iluminado. A tela é de alto contraste, mas não é LR, e ainda assim a gente consegue ver uma imagem bem satisfatória no projetor, logicamente que com menos brilho do que a televisão. Para essa comparação dos dois, eu comecei usando o zoom ótico do projetor no mínimo, o que deixou a imagem com mais ou menos umas 75 polegadas, depois usei o Keystone para igualar com o tamanho da televisão. Por causa disso, mesmo na gravação, dá para perceber uma iluminação em volta da imagem do projetor, que é a área real da projeção sem o Keystone. Nessas imagens, o projetor está com a abertura em f6 e com o contraste dinâmico ligado. Já na televisão, o brilho está em 10 e o escurecimento local está no máximo. Essa televisão não tem um contraste nativo muito alto, então em cenas onde o local dimming não funciona direito, o projetor até consegue ser melhor. E projetando na tela toda em 100 polegadas, na abertura F6, as bordas pretas da tela escondem quase que 100% aquela área iluminada para fora da área de projeção, que é normal em projetor com DMD de 0,47. Na abertura F4, ainda dá para perceber um pouco se eu for bem perto da tela, mas na distância normal é imperceptível. Já nas aberturas mais brilhantes, volta a ser perceptível com o ambiente no escuro. Enfim, sobre o projetor versus essa televisão, pessoalmente, prefiro a consistência do nível de preto do S7. E sobre as cores e mapeamento de HDR, o S7 se sai no mínimo tão bem quanto a televisão, se não for melhor. Vamos seguir o comparativo agora com filmes. Uma coisa que percebi desde o C3 Ultra é que quando temos projetores top de linha com muito brilho, embora as cores tenham tons de saturação com uma calibração diferente, ainda assim, o S7 e o próprio C3 Ultra não ficam para trás quando o assunto são cores. As cores neles conseguem ser vibrantes, vivas e chamativas, e falo isso para vocês mesmo comparando eles com uma televisão que é LED. Desde que comecei a usar o S7, algumas pessoas que viram a projeção aqui, num primeiro momento, perguntaram se era uma televisão gigante. E com as cores e brilho que ele tem, mesmo que o ambiente ainda tenha alguma iluminação, até dá para confundir um pouco, principalmente quem é mais leigo nesse mundo de projetores. No escuro, o único ponto que ainda dá para considerar a televisão como vencedora nesse comparativo é no nível de preto. Mas como eu disse antes, as inconsistências e oscilações no nível de preto dela me fazem preferir o S7, mesmo que o nível de preto dele ainda seja um pouco acinzentado.
Até porque, em uso normal, faço a projeção com o S7 em 100 polegadas, com mais qualidade do que ele está fazendo agora em 55. E isso por causa das bordas pretas em volta da projeção. Isso aumenta muito a percepção do contraste. Fora que, comparar 100 polegadas com 55, tendo cores similares e nível de preto quase tão bom quanto, não é exatamente uma comparação justa. Encontrei alguns bugs enquanto usava o projetor. Dentre eles, quando rodei um filme em 3D lado a lado, apareceu uma linha horizontal que ficava se movendo. Isso só aconteceu rodando o filme pelo PC. Rodando no YouTube, direto do projetor, não vi esse problema. O HDMI não reconheceu o dispositivo ligado em alguns poucos momentos. Para voltar a ser reconhecido, eu precisei desligar e ligar o projetor da energia ou trocar a saída de sinal HDMI do receiver, mandando o sinal para a TV e depois voltando para o projetor. Outro bug é com as barras pretas em filmes quando o conteúdo é Dolby Vision e está rodando via Plex. Em alguns casos bem específicos, as barras ficaram claras por alguns segundos quando a imagem deveria ficar totalmente escura. Só vi esse erro poucas vezes e apenas usando o Plex com Dolby Vision, então não sei bem o motivo. O mesmo filme com Dolby Vision no Disney Plus não tem esse problema. Em resoluções com proporção 21:9 e 32:9, o S7 não permite escolher a posição da imagem, se deve ser exibida em cima ou embaixo, sempre exibe no centro da tela. O ruído do S7 pode ser um pouco alto, quando o brilho ou o consumo estão no máximo, sendo perceptível se o ambiente estiver bem silencioso. Um representante da Dangbei tem interagido bastante com a comunidade no AVS Forum, e ele tem ouvido e levado muitos dos pedidos do público para análise interna. Um dos pontos é justamente algo que levantei logo no início dessas conversas, que é a melhoria na precisão do ajuste de keystone. As outras novidades que devem chegar no final de outubro são a calibração de balanço de branco de 11 pontos e a adaptação da taxa de quadros, que deve permitir não só o suporte a receber algumas taxas de atualizações diferentes, mas sim exibir de verdade as imagens com essas taxas de atualização. Ainda não sei ao certo quais vão ser as implementadas nessa atualização. Já a atualização dos menus para o idioma inglês deve ficar somente para novembro. Também foi confirmado que em algum momento será adicionada uma abertura F5, que vai deixar o projetor ainda mais versátil, e que quando estiver implementada, muito provavelmente vai ser a abertura que mais vou utilizar, pois a abertura F6 aqui, com a minha tela, às vezes deixa um pouco a desejar com relação ao brilho. Já a abertura F4, em outros momentos, até tem um pouco mais de brilho do que eu gostaria, logo o F5 para mim deve ser o ideal. O preço chinês do S7 é de aproximadamente $2.000, e atualmente, no momento da gravação desse vídeo, ele só está disponível para compra através de importação direta, via Alibaba ou comprando em outros sites chineses com envio via redirecionadores. Dependendo de como ele for enviado e do quanto será taxado, em alguns casos ele pode ser adquirido por um preço próximo ou até menor do que o Valerian Pro 2 vendido nacionalmente. Mas, enquanto ele não for vendido com estoque no Brasil, isso depende de sorte. No meu caso, adquiri ele no Alibaba com um vendedor que não conhecia, mas tinha boas avaliações e o envio foi feito via DHL. Recebi em menos de 10 dias e tive bastante sorte. Com relação à qualidade da imagem, ele parece competir muito mais com o Valerian Max, que custa $5.000, do que com o Valerian Pro 2 e o Vidace C3 Ultra. Tanto que, embora não seja perfeito e ainda tenha alguns pontos para melhorar, na prática, considerando apenas a qualidade da imagem e os níveis de preto, ele é bastante superior ao C3 Ultra, que por sua vez é muito parecido com o Valerian Pro 2, só ganhando um pouco em brilho. Mas o S7 ganha de todos esses outros quando o assunto é brilho. E no mínimo, compete com o Valerian Max em nível de preto, inclusive tem total condição de ganhar do Valerian Max até nesse quesito, mesmo que por uma margem pequena. Uma coisa legal de comentar sobre o S7 é que ele é o primeiro projetor lifestyle com refrigeração líquida, mas sobre a durabilidade do water cooler só o tempo vai dizer. Uma versão internacional do Dangbei está em desenvolvimento, e a princípio, o que se sabe sobre essa versão é que ela vai ter o Google TV e deslocamento de lente. Quando essa versão global sair, as novas unidades da versão chinesa também vão ganhar o deslocamento de lente, segundo o que tem sido falado no AVS Forum. Se isso realmente vai acontecer, é algo que vamos ver no primeiro semestre do ano que vem. O Dangbei S7 é o melhor projetor que já tive, o mais brilhante, o que tem mais contraste e o que tem os melhores níveis de preto.
Já o C3 Ultra continua sendo o projetor mais completo com relação a recursos para jogos que já tive. E embora eu goste bastante de jogar com o projetor, a experiência, mesmo que um pouco mais limitada no Dung Bay, não me impediu de aproveitar o brilho extra, com as luzes acesas, nem o contraste muito elevado no ambiente escuro. Quando o assunto são cores, ambos foram muito bons, acho difícil dizer quem é melhor nesse ponto. Em alguns momentos preferi o C3, em outros o S7. O mesmo vale para o mapeamento de HDR em cenas claras, onde o Dung Bay tende a deixar a imagem um pouco mais clara, o que às vezes é bom, às vezes nem tanto. E dado esses pontos, onde o S7 ganhou na maioria dos cenários, já não estou mais com o C3 Ultra. O S7 agora é o meu projetor definitivo, ao menos até algum novo lançamento chamar minha atenção e aparecer com preço competitivo. Sobre o idioma dos menus só em chinês, me acostumei bem rápido com o posicionamento de cada uma das configurações. Decorei a posição de tudo que usei com mais frequência e achei o menu bem intuitivo, além de bem parecido com o da Hisense. O nível de preto é o que mais me convenceu de que o S7 é a melhor escolha na sua faixa de preço, e talvez melhor que projetores mais caros também. Outro motivo foi a possibilidade de escolher entre brilho e contraste, sendo que, ao escolher brilho, estamos falando de quase o dobro do brilho do C3 Ultra. Isso me permite usar o projetor em cenários que antes não eram possíveis, com uma qualidade ainda muito boa. O C3 Ultra ainda é uma opção excelente, mas só se custar bem menos que o Dung Bay S7. Já o Valerian Pro 2, se estiver por um preço próximo do S7, até o momento eu diria que não compensa, a menos que algum ponto fraco do Dung Bay seja muito crítico para você, como a falta do suporte ao 3D de Blu-ray. O Valerian Max custa muito mais, e embora eles pareçam concorrentes quando pensamos na qualidade da imagem, o preço deles é muito diferente, o que torna o S7 um custo-benefício melhor. E claro, o S7 é um projetor bem caro, mas se comparado com os possíveis concorrentes que têm um preço aproximado, ele entrega muito mais. No mercado onde o Valerian Max em pré-venda custa 25 mil, nem vamos considerar que ele passe a custar 30 mil após a pré-venda como estão dizendo. Com o Valerian Pro 2 entre 17 e 18, sendo que o preço base era de 3 mil dólares, com o C3 Ultra podendo ser encontrado em plataformas como o Mercado Livre ou LX entre 13 e 14 mil, um preço que acredito ser muito bom para o S7 já com estoque no Brasil é entre 17 e 18 mil, mas não me surpreenderia se ele começar a aparecer na casa dos 20, pois, se ele chegar a superar o Valerian Max, não só no brilho, como já sabemos que supera, mas também em contraste e níveis de preto, o preço dele pode acabar sendo aumentado, ou no melhor dos casos para nós consumidores, o Valerian Max pode sofrer uma redução no preço, por ter um concorrente à altura que custa bem menos. Se tiverem dúvidas, podem me mandar nos comentários, que dentro do possível eu vou respondendo, ou podem me chamar no Instagram se quiserem. Conforme forem saindo as atualizações, vou deixar para vocês em um comentário fixado as novidades, sejam elas correções de bugs ou melhorias. E dessa vez é isso. Valeu galera, até a próxima.